Essa cúpula dos chefes de Estado do Mercosul serve para debater propostas de políticas públicas voltadas para a integração dos países membros. Além de Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que está sempre trabalhando ali junto ao ministro Fernando Haddad, também está participando de reuniões durante esta quarta-feira. E o presidente Lula está a caminho para a Argentina para cumprir a agenda na cúpula também. Quem está acompanhando tudinho de perto, bem de perto mesmo, porque esse vídeo é da nossa repórter, o vídeo que a gente acabou de ver do Fernando Haddad, é a nossa repórter Maria Eduarda Portela, que conversa agora com a gente ao vivo. Duda, muito obrigada pela presença aqui, mesmo que virtual. Oi, Nath, tudo bem? Eu que Sim. agradeço ter me convidado para a gente falar desse tema tão importante, né? Hoje o Haddad conversou um pouquinho com a gente. Pela manhã ele se reuniu com os ministros da economia dos países membros do Mercosul, que a gente lembra ali. Tem a Argentina, Paraguai, Uruguai e o Brasil. Também tem a Bolívia, que está num processo para entrada no bloco econômico, que reúne ali os países aqui da América do Sul. Hoje, além desse encontro com os ministros da economia, o Haddad também se reuniu com o ministro da Economia aqui da Argentina. Depois desse encontro, ele conversou um pouquinho com a gente sobre o IOF, né? Em relação ao IOF, ele defendeu a judicialização do tema. Um dos pontos levantados por ele é que não seria uma questão nem política nem econômica, isso é uma questão judicial, que seria o STF que teria que decidir sobre a constitucionalização ou não do tema. Vale lembrar que o IOF é uma das medidas do governo para garantir a meta fiscal zero, né, no ano de 2025. Eu conversei com a Haddad depois que ele estava ali saindo, né, para almoçar. Ele falou que tá um clima normal, tranquilo, segundo ele, ali com o Congresso Nacional. Vale lembrar também que o Haddad ele é um dos principais articuladores políticos do governo dentro do Congresso. Então, ele teria ali uma capa de gordura, digamos assim, né, para poder negociar com o Congresso. E ele destacou ainda que grande parte das medidas enviadas pela equipe econômica ao Congresso Nacional, elas sofrem alterações. No entanto, esse decreto ele foi derrubado, então ele não vale mais. Então, o governo foi lá e judicializou o tema, levando ao STF. Ô, Duda, e essa é a primeira visita do Lula à Argentina sob o governo do Milei e, para além disso, vai ter mais um marco aí, ou mais um acontecimento também bem importante envolvendo o Lula, que é a justiça liberando a visita dele à ex-presidente Cristina Kirchner, né? Que inclusive foi liberada também pela justiça, aparecer na varanda. Então a gente pode ter uma imagem dos dois ali juntos, né? Exatamente, Nath. A justiça, hoje mais cedo, liberou a visita do presidente Lula, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção. Pela idade avançada dela, ela deve ficar em prisão domiciliar. Dessa forma, ela precisa de autorização da justiça para receber visitas de outras pessoas. Atualmente, ela pode receber visitas de alguns familiares e também de médicos. Agora, a Cristina Kirchner, que apresentou esse pedido à justiça, conseguiu essa autorização para que o Lula visitasse. Ele chega aqui em Buenos Aires por volta das 6 horas da tarde e deve seguir na Embaixada do Brasil na Argentina. E só amanhã, no período da tarde, que ele deve visitar a Cristina Kirchner depois da cúpula do Mercosul. E vale lembrar também que o Brasil está assumindo a presidência do Mercosul e fica aí na presidência até o final do ano, até dezembro. Que quer conseguir concluir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Eu lembro que na última visita do Lula ao Macron lá na França, né, que também depois de 30 anos foi a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro, né, ao presidente da França, e ele reforçou isso também, né? Então essa é uma das missões aí, uma das pautas que o Lula vai falar bastante também, né, Duda? Exatamente. O Lula ele chega aqui em Buenos Aires e já chega com uma boa notícia. O Mercosul, que atualmente é presidido pela Argentina, anunciou o acordo entre o Mercosul e o EFTA, que é a Organização de Países de Livre Comércio da Europa, que não fazem parte da União Europeia. Esse acordo ele foi muito comemorado pela chancelaria aqui do Brasil e agora, durante a presidência do Brasil, à frente do Mercosul, é esperada a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, que ele contém
a questão da União Europeia estava pendente a alguns pontos em relação ao desmatamento, a questão de meio ambiente aqui no Brasil. O acordo ele se prolonga por mais de 20 anos, é esperado a assinatura em dezembro deste ano, quando termina a presidência brasileira. Vale lembrar que o Macron ele estava resistindo, falando que o setor agrícola da França iria sofrer muito com isso. No entanto, acredita-se que vai para frente, que vai ser assinado sim ao longo da presidência brasileira. O Brasil também, o Brasil não, desculpa, o Mercosul e a equipe brasileira na presidência do Mercosul também espera concluir um acordo com os Emirados Árabes Unidos, que deve também se prolongar durante a presidência brasileira à frente do bloco. Muito bom, Duda. Tem mais algum ponto para acrescentar? A questão do Milei, né? Você Sim, mesmo claro. citou que vai ser a primeira visita do Lula à Argentina, depois que o Milei assumiu. O Milei, durante a presidencial, ele fez duras críticas ao presidente Lula. Ele é mais afeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e deu muitas sinalizações ao ex-presidente. E agora, com o Lula assumindo, o Lula à frente do Brasil, o Milei assumindo a presidência da Argentina, que sempre foi um grande parceiro comercial, as relações ficaram um pouco mais, podemos dizer assim, estranhas, né? Mas o Fernando Haddad disse que a união entre os dois continua a mesma, uma vez que o governo passa, mas a relação entre os dois países continua. O Milei, ele não deve fazer uma bilateral com o Lula, não é esperado esse encontro entre os dois, então a gente pode ter, como sempre, como foi no G20 no ano passado, a gente pode ter aquele cumprimento cordial de oi, tudo bem? E seguimos adiante. Muito bom, Maria Eduarda Portela, ao vivo conosco, direto de Buenos Aires, vai acompanhar então, portanto, acompanhou hoje mais cedo o Haddad falando com a imprensa, já lá em Buenos Aires, mas vai acompanhar a chegada do Lula, do presidente brasileiro, e que vai ser cheia de emoções, principalmente com essa visita à ex-presidente Cristina Kirchner. Duda, muito obrigada, viu? Você com certeza volta ao longo da semana. Obrigada, Nath. Até a próxima. Até.